Olá, gente! Hoje, quinta-feira, dia 31 de dezembro de 2020, em alguns países do mundo, dentro de aproximadamente uma hora, esses países já estarão na terceira década do século XXI, e aqui na Dubai brasileira, em Balneário Camboriú, logo mais em 12 horas aproximadamente, também estaremos passando para outra fase dos anos 30 do século XXI. A América do Sul é um dos últimos países a virarem o ano, mas isso não quer dizer nada. Eu estou querendo dizer é que o seguinte, que o globo, aparentemente, assim como essa roda gigante, você olhando para ela, você tem a impressão de que ela está parada, mas ela não está. Ela leva meia hora para dar uma volta em torno dela mesma. E se você pegar qualquer ponto, agora aqui, no celular e marcar no topo da montanha, em qualquer ponto você marcar, você vai ver que ela está rodando, assim como gira o mundo, que leva 24 horas por dia para girar em volta de si mesma, nesse eixo imaginário da rotação, e também leva 365 dias e alguns minutos para girar em torno do Sol. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a nossa vida é uma roda, gigante, e nós precisamos viver ela com intensidade, mas com muita calma e muita tranquilidade. E eu quero falar de dois personagens hoje que, de certa forma, existem na face da Terra. Existe aquele personagem, eu vou falar primeiro do mais complicado, que é o personagem crítico, aquele cara que fala mal de todo mundo ele costuma dizer que está tudo errado, que você não é capaz, que as coisas são, o mundo é ingrato mesmo, e enfim, ele tem o tom de voz, normalmente vem falar contigo de um volume alto, e ele critica tudo, ele fala mal de tudo, ele fala mal dos parentes, fala mal do pai, da mãe, do irmão, fala mal do cliente, ele critica o cliente dele que paga a conta, o patrão dele que dá o ordenado para ele, e enquanto ele critica, ele não consegue entrar em ação. Então veja só, esse é o cara que vive à margem dos acontecimentos, e ele consegue se contradizer com ele mesmo. Ele uma hora critica de forma positiva uma ação que ele, aliás, ele fala de forma negativa uma ação que ele presenciou, ou só porque um amigo dele fez tal coisa, e daqui a pouco ele está falando ao contrário, lá numa outra posição. Por quê? Porque a personalidade dele justamente é criticar. E esse é um cara que acaba falando sozinho, acaba não buscando a concentração, a excentricidade, e ele vive na rua da amargura. Ele é capaz de ir numa festa com um amigo, e a festa para ele ser uma grande porcaria, apesar de a banda ser a mesma, a música ser a mesma, a comida ser a mesma. Para o amigo dele foi tudo muito bem, arrumou até uma namorada, e para esse cara crítico nada presta, tanto é que ele se isola no canto lá e fica de cara feia, cara amarrada, e não consegue nada. Enquanto tudo isso acontece, existe também aquele personagem que vê a coisa com muito otimismo, com muita harmonia, e esse cara acaba crescendo. Por quê? Porque o estado emocional dessa pessoa faz com que ele veja as coisas com positividade, ele faz ver as coisas que o mundo é cheio de belezas e de grandes possibilidades, grandes perspectivas. E quando surge um problema, o que ele faz? Ele parte para cima e resolve. Ele não fica esperando, não fica se amargurando, não fica se remoendo dentro dos pensamentos negativos, e dessa forma ele consegue viver com mais facilidade. E tem mais um detalhe, tem um detalhe muito importante nisso: ele consegue ser uma pessoa de sucesso com muita facilidade. Até bem pouco tempo atrás, achava-se que as pessoas, para terem sucesso financeiro, terem sucesso em qualquer tipo de negócio, na música, no empreendedorismo, enfim, em qualquer coisa, na vida, na felicidade pessoal, ele teria que ter um coeficiente intelectual alto, um QI elevado. Mas em meados do século, da última década do século passado, 95 por aí, um grande cientista chamado Daniel Goleman, vocês podem até buscar o livro dele, que ele fala sobre o equilíbrio emocional, sobre as emoções. Ele acabou descobrindo que para uma pessoa ter sucesso, ela tem que ter o QE, o coeficiente emocional elevado. Porque quando ele tem a possibilidade de dialogar com as pessoas, aceitar a própria crítica e não ter essa crítica como desincentivo, ele acaba mudando a vida, ele começa a viver melhor e ele fica mais
conectado com a possibilidade de ser feliz, de se realizar financeiramente, e ele resolve os problemas com mais facilidade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele sabe identificar, sabe qualificar as suas próprias emoções. E também não basta ele somente fazer avaliação das suas próprias emoções. Ele tem que saber avaliar as emoções das outras pessoas. E quando uma pessoa vem gritando para cima de você, berrando, te ofendendo, se você responder nessa mesma altura, com esse mesmo tom de voz ríspido, cortante, inquietante e agressivo, você não resolve nada. Então o que acontece? Você tem que saber identificar as emoções das outras pessoas, saber que essa pessoa que está vindo com raiva para cima de você, você não deve responder para ele com a mesma raiva, porque se você responder com raiva, você vai ficar com raiva, vai agredir, vai ofender e vai distanciar a possibilidade de resolver a situação. Então o equilíbrio emocional é fundamental, você saber reconhecer as suas próprias emoções e também reconhecer as emoções dos outros. E na continuação da história, o que você tem que fazer? Você tem que saber administrar as suas emoções e as emoções das outras pessoas. E quando uma outra pessoa está com sintomas de depressão, de ansiedade, e de repente você vê que essa pessoa vive pelos cantos com medo de alguma coisa, isso pode ser sua esposa, seu filho, seu esposo, seu amigo, o que você tem que fazer? Você tem que usar a empatia e ir lá ajudar essas pessoas, conversar com elas, porque você tem que saber criar essa empatia para que ela saia dessa amargura, dessa emoção da tristeza, dessa emoção do medo, porque nós temos basicamente 4 emoções que nos conduzem, e essas emoções estão habitadas na parte irracional do nosso cérebro, no límbico, que são o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. E tem algumas, por exemplo, a alegria é uma emoção de uma energia muito alta, né? Então alegria, você está alegre, uma energia alta. Agora existe um outro lado que é o medo, que também, a raiva também é uma energia muito alta. Por quê? Porque quando você está com raiva, grande parte, sabe por que você fica pálido quando você está com raiva? Porque o sangue tem que ir para as veias em volta dos músculos, para você ter força para de repente reagir a uma agressividade. Suponhamos que você está entrando numa floresta e você se depara com um animal feroz, uma onça, você tem que encher os músculos de energia, o sangue com energia alta, para você poder correr e se distanciar para o leão não te pegar. Entende? Então o que acontece? Por isso você fica pálido, porque na outra parte o sangue sai todo, vai tudo para os músculos. Então são coisas que muitas pessoas não sabem, mas a emoção é exatamente a parte que administra todos os nossos conceitos e pensamentos. Então a partir de agora, a partir de 2021, comece a ressignificar suas emoções, comece a gerar o seu equilíbrio emocional, a sua resiliência, a possibilidade de você resolver os seus problemas com facilidade e o mais rapidamente possível. Se você está com medo de alguma coisa que você está indo lá para resolver, ou de repente você acha que de repente lá o teu patrão, o teu chefe ou alguém da sua família que se julga superior vai te agredir ou vai te ofender, se você está com medo, vai com medo mesmo, não tem problema, encara, porque de repente ele se fragiliza e fica fraco. Por quê? Porque você mostrou que você tem coragem de enfrentar o problema de frente e sem que você corra dessa situação e se fragilize. Certo, minha gente? Então, eu quero deixar no final desse vídeo aqui, desejar que todos tenham tido um ano, pelo menos, vamos, digamos assim, registrar e deixar marcado na nossa mente as coisas boas, e vamos tentar esquecer ou deixar num outro arquivo as coisas ruins que aconteceram. Vamos torcer para que a pandemia, né, essa Covid-19 suma do cenário e que eles achem aí a vacina, o tratamento, e que seja um ano melhor, que essa situação de travar, né, países, travar nações, cidades, em função da tentativa de não dar expansão à contaminação, isso, tomara que isso se acabe. Se for necessário, vamos aceitar, e se for necessário para frente também vamos aceitar, mas vamos torcer para que o ano de 2021
a virada da terceira década, a virada dos anos 30, nos leve a um outro horizonte, a um outro patamar e um outro projeto de existência. Daqui do seu amigo Silvio, né? Comentem, compartilhem e sigam as minhas páginas. Seu amigo Silvio, Joinville, Santa Catarina, profissional do marketing, também palestrante, deseja a todos vocês um feliz e próspero 2021. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.